E aí galera, o canal é o Palmeirense. Então galera, sem muito mais delongas, nós vamos aí debater aí sobre o que está acontecendo no Palmeiras. Duas contratações, o Arthur praticamente confirmado, deve ser anunciado hoje com valores, tempo de contrato e tudo. E o Richard Rios, que já foi apresentado, já está até treinando. Ah, mas por que você só está trazendo esse bagulho agora? Já é uma notícia de várias semanas, por que você só está falando disso agora? Porque sinceramente, aqui não é canal de informação. Eu não sou um canal de informação do Palmeiras, então você não vai me ver trazer boletins diários do Palmeiras, o que está acontecendo no Palmeiras, quem treina, quem não treina, quem se machuca, quem não se machuca, quem dá o cu lá dentro. Eu sou um torcedor, eu não sou repórter, não tenho o menor culhão para ser repórter, não tenho a menor vontade de ser repórter, então eu não tenho obrigação nenhuma de trazer informação aqui diária de boletim do Palmeiras. Eu comento sobre os assuntos que acontecem lá quando eles concretizam. Eu não queria vir aqui gravar 30 vídeos falando de contratações do Palmeiras. Não, eu falo quando ela anunciar. Anunciou, contratou, eu falo. Agora tá pensando em contratar não sei quem, tá falando com não sei quem, tá falando com não sei quem tá especulado, ventilado, assoprado, peidado. Não é comigo aqui. Fechou a contratação, sacramentou, eu falo aqui. Beleza? E aí nós vamos falar sobre essas duas contratações. Primeiramente vamos falar sobre a diretoria. Se tem uma coisa que eu não gosto da gestão da Leila Pereira, não gosto da gestão desse diretor de futebol, não gosto. Por mim os dois têm que sumir do Palmeiras. Mas se tem uma coisa que a gente não pode falar aqui que eles fazem é ceder às pressões. Não cedem às pressões as pressões externas, as pressões. Se eles tiverem o mesmo pulso firme para manter o Abel Ferreira numa temporada que ele tiver mal, beleza. Que vamos ver, né? Porque até agora tem mantido o pulso firme. Não cede às pressões, contrata quando acha que tem que contratar, gasta quanto acha que tem que gastar. Então esse ponto eu tenho que enaltecer aqui. Não cede às pressões. E aí nós tivemos contratados o Richard Rios por 6 milhões de reais. Uma promessa. E o Sêmio Abel falou bem claramente que não quer mais promessa. Que se ele tiver que pegar jogador para que ele tenha que potenciar e formar, é melhor usar os da base. Então, novamente, contrariando o Abel, eu duvido muito que essas contratações não passem pelo Abel. Duvido muito. Então, assim, se o Richard Rios não jogar, o Abel já tem que ser responsabilizado também, porque ele deu a letra de que não é um jogador pronto. Tá certo que ele pode ter sugerido para a diretoria 200 nomes e eles trouxeram o Richard Rios. Pode ter acontecido, mas é naquela. Se ele tem tanta certeza de que ele quer um jogador pronto, ele tem que defender as convicções dele. Então é naquela, eu quero, sei lá, fulano, ciclano, beltrano, ciliano. Não deu pra trazer nenhum desses, então não traz ninguém. Deixa que eu suba um moleque da base. Não, mas nós temos que contratar. Não, não vou contratar. Eu não quero outro jogador pra eu ter que trazer pros treinos e ter que ficar formando ele. Eu formo um menino da base, eu subo um volante da base. Então assim, ele tem que manter as convicções dele também. Tem que decidir o que ele quer. Ou ele quer moleque pra treinar, promessa, ou ele quer jogador pronto. Os dois não orna. Se ele bateu o martelo e falou que se fosse pra potenciar jogador ele traria da base, ou ele viu no Richard Rios um jogador pronto, mesmo ele sendo uma promessa na minha opinião, 22 anos. Então ou ele viu no Richard Rios um jogador pronto, e aí se o Richard Rios não jogar a gente tem que cobrar também dele, porque as contratações passam por ele. Ou ele quebrou a palavra dele e trouxe uma outra promessa ao invés de subir um moleque da base. Então é isso. Mas assim, o dinheiro, 6 milhões de reais é dinheiro de pinga pro Palmeiras. 2, 3 jogos ele abate de novo esse valor. E é um jogador talentoso, eu vi um volante que sai para marcar, que sai, tem bom drible, tem bom passe, tem chegada na área. A dificuldade que eu penso é, como é que você vai encaixar esse meio de campo? Com o Zé Rafael, Gabriel Menino e o Richard Rios. O Zé Rafael não vai pro banco, titular absoluto. Então eu acho que ele vem para disputar vaga com o Gabriel Menino. E o Gabriel Menino se firmou como titular pelos últimos jogos que vem fazendo. Como a gente vai fazer? Não sei, a temporada é longa, todo mundo vai ter tempo de jogar, porque vai ter Copa do Brasil, vai ter Brasileiro, vai ter Libertadores, então que ele vai jogar é certeza. Aí a gente vai ver se ele vai desenrolar, se ganhar a vaga Eu acho que ele só entra na vaga do Gabriel Menino. Duvido muito que o Abel Ferreira saque o Zé Rafael. Então o Gabriel Menino agora tem um cara para disputar a posição como tinha o Danilo. E se ele moscar, talvez esse Richard Rios assuma a titularidade e ele volte a ser banco. Então o Gabriel Menino que se cuide, porque eu acho que ele chega para disputar a posição com o Gabriel Menino. E nós temos aí agora também o fim da novela do Arthur. Fechou a contratação do Arthur, 8 milhões de euros fixos, mais 2 milhões atrelados à meta e mais 10% de uma futura venda do Arthur. Então ele vem por 8 milhões de euros, aproximadamente uns 44 milhões de reais, se eu não me engano. 2 milhões atrelados a metas que ele tem que bater no Palmeiras. Finalmente o Palmeiras fazendo uns contratos mais decentes. É que 10 milhões a gente atrela a metas, eu pago 8, mas a gente atrela a metas. Só que assim, na minha opinião, o Palmeiras ainda fez um mau negócio no Arthur. Porque ele vai pagar 8 milhões líquidos
Ou seja, todas as tributações do Brasil em cima dessa transação vão ser pagas pelo Palmeiras. O Bragantino pega 8 milhões de euros líquidos, 44 milhões de reais limpo, livres de impostos, porque os impostos do Palmeiras quem vai pagar? 2 milhões de euros atrelados a metas que ele tem que bater, que aí a gente vai ter o retorno, o Bragantino vai ter o retorno financeiro e nós vamos ter o retorno técnico, porque se ele jogar muito, bater as metas, o Bragantino recebe, a gente recebe títulos, vitórias e outras coisas disso. E 10% numa futura venda. Achei um bom negócio pelo Arthur? Não achei. Porque pra mim, o Arthur não é tudo isso. É um jogador pronto, sim, foi destaque do Bragantino e foi destaque também nesse Campeonato Paulista, sim. E é um atacante de beirada que a gente não tem, porque nós temos o Dudu, o Breno Lopes, que aí reveza entre o Breno Lopes, revezava com o Wesley, o Giovani e o Rony. Então nós não temos um atacante de beirada titular. Só que aí entra aquela velha pergunta que eu falei sobre o Gabriel Menino. Quem vai pro banco? Porque hoje quem forma o ataque é Dudu, Rony e Endrick. O Endrick centralizado, o que eu acho um erro. Pra mim o Endrick tinha que jogar pelas pontas, caindo pelo meio, e o Rony de falso 9. Com o Dudu na outra ponta. Mas aí quem dos três vai rodar? Dudu? Acho muito difícil, a menos que ele continue sem jogar nada, porque o Abel já mostrou que ele não defende medalhão. Então se o Dudu não jogar, ele vai pegar um banquinho aí. Tá naquela. Mas agora, trazendo pro contexto de agora. Dudu pro banco? Acho difícil. Rony pro banco? Praticamente impossível. Sobrou pro Endrick. Se o Arthur for chegar para ser titular, sobrou pro Endrick. O Endrick vai pro banco e o Arthur vem pra beirada. Vai ficar o Arthur numa ponta, o Rony centralizado e o Dudu na outra ponta. E aí, com isso, qualifica o nosso elenco. Pra mim, ainda é um elenco extremamente limitado e com peças faltando. Tem muita gente que fala que o elenco do Palmeiras é forte. Eu não sei que elenco que vocês estão vendo. Porque eu acho o time do Palmeiras forte. O time do Palmeiras, pra mim, é o melhor time do Brasil disparado. É o time mais entrosado, é o time com maior obediência tática e tem os talentos individuais pra desequilibrar. Tanto que a gente bateu no Flamengo 2 vezes. Que é o maior elenco do Brasil, mas o time não joga. A gente pegou, bateu neles 2 vezes. Então, pra mim, o Palmeiras tem o melhor time do Brasil. Mas em quesito de elenco, a gente ainda tá muito atrás. Mas assim, eu gostei porque foram 2 contratações pontuais para setores que estavam precisando. Embora eu daria mais rodagem pro Giovani antes de fazer a contratação do Arthur. Porque se o Giovani entra, desequilibra, ganha vaga de titular, o Arthur não joga. Vai ser banco. E aí você gastou 44 milhões de reais num cara para ser banco. E ele saiu do Palmeiras justamente porque ele queria jogar. Ele queria uma rodagem, ele queria ganhar experiência e tal, e por isso ele saiu do Palmeiras. Naquela época ele não ia ter oportunidade e ele saiu. Se o Giovani entrar e firmar na titularidade e deitar, ele volta a ser banco. A menos que ele já entre na ponta jogando muito. Que aí, como é que você faz? Que todo mundo vai jogar nesse elenco esse ano? Eu acho que sim, que vai todo mundo jogar, porque tem espaço para todo mundo jogar. Tem competição para todo mundo jogar, então dá pro Abel rodar o elenco. Mas ainda pra mim, foram gastos aí 44 milhões de reais no Arthur. E eu tô vendo muita gente falando, antes de terminar o vídeo aqui, tem muita gente falando, mas contratou mais caro, vendeu o Arthur barato para comprar mais caro, é como você vender um carro e comprar ele 3 anos depois mais caro. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Para você que se acha o gato mestre, qual é a diferença entre o Palmeiras vender o Arthur e aí o Arthur sair, virar um grande jogador e o Palmeiras recontratar o Arthur de volta? Qual é a diferença disso que o Palmeiras fez, dessa manobra, pro que os clubes brasileiros fazem com caras da Europa? Vamos pôr um exemplo, Palmeiras. Se o Palmeiras contratasse hoje de novo o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus voltasse da Europa e viesse jogar no Brasil. Você acha que ele ia vir jogando ganhando o salário que ele saiu? Você acha que ele ia vir pelo valor que o Palmeiras vendeu? Dificilmente. O salário é certeza. O Gabriel Jesus não voltaria para o Brasil para ganhar menos de 1,5 milhão de salário. Isso aí você pode ter certeza absoluta. Pode ser pelo Palmeiras, pelo Corinthians, pelo Flamengo, pelo Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, por quem você quiser. Ele não voltaria para o Brasil para ganhar menos de 1,5 milhão de salário. Isso aí você pode ter certeza. E a transferência para o Brasil também provavelmente sairia mais caro do que o Palmeiras ganhou vendendo ele. Então me diz, qual a diferença entre o Palmeiras fazer isso com o Arthur, que é do Bragantino, e os clubes brasileiros fazerem isso com caras medalhões da Europa? Marcelo voltou para o Brasil ganhando uma bala, Davi Luiz ganhando uma bala, Gabigol ganhando uma bala, fora outros que voltam para o Brasil, Hulk ganhando uma bala.
Você acha mesmo que... Qual a diferença? A diferença foi que o Palmeiras fez isso no mercado interno. Ele viu no mercado interno um jogador que era dele e que ele vendeu, mas que se tornou um bom jogador e ele quer de volta. Qual a diferença? Ah, mas é que os caras jogam na Europa tem outro nível. Tá, mas os caras voltam da Europa com 36, 37 anos, morrendo, com os dois joelhos operados, tudo fudido. O Arthur é um cara novo. Vai render muito, muito esportivamente pro Palmeiras se ele jogar. Vai render muito esportivamente pro Palmeiras. Pode render até uma futura venda para outro clube brasileiro aqui. Ou quem sabe para um clube médio da Europa, se for o sonho dele jogar lá e ele se destacar no Palmeiras. Joga pelo Palmeiras. Faz uma grande temporada no Brasileiro. Faz uma grande temporada na Libertadores. Se o Palmeiras terminar, vamos lá, campeão da Libertadores, tetracampeão, embarca no Mundial, ele faz um grande Mundial, um clube médio da Europa pode querer contratar ele, ele pode querer ir. Pode ser o sonho do cara. Tipo o Scarpa. O Scarpa não foi pro Nottingham Forest? Que pra mim foi um erro de carreira dele, mas é a escolha do cara jogar na Europa, mas o cara não foi. O Arthur pode ter essa chance jogando por um clube protagonista. O Bragantino não vai protagonizar nessa temporada, mas o Palmeiras vai. Ele tá vendo a melhor forma de contrato e o Palmeiras pode conseguir dinheiro ainda por ele numa futura venda. Ao contrário dos medalhões que voltam da Europa, que não tem mais mercado lá. Os caras voltam da Europa cansados, tudo, com o joelho tudo operado, tudo estourado, ganhando uma bala. Chega aqui muitas vezes, não é todas, mas muitas vezes não rendem o que se espera deles por ter vindo da Europa. E o clube não consegue mais vender, ficar amarrado 5 anos com um cara ganhando uma bala. E aí? Qual a diferença? Só porque é o Palmeiras ou é só porque é o campeonato, ou é só porque é o mercado brasileiro? Porque se for porque é o Palmeiras e vocês estão com medo, a gente entende. A inveja é verde. Agora, se for porque a gente fez essa movimentação dentro do mercado brasileiro ao invés de fazer fora do mercado brasileiro, aí é preconceito. Porque a gente vive falando que o jogador brasileiro tem que ter oportunidade na seleção, que a seleção tem que se reformular, que não dá pra pegar só jogador da Europa, mas aí se a gente faz uma movimentação normal na Europa é o que mais acontece. O clube forma um jogador, vende porque ele não vai ter espaço e depois de uns anos compra, não o jogador que ele vendeu, mas compra um jogador pronto. Acontece direto na Europa. Isso quando os clubes não emprestam. O Endrick mesmo pode chegar no Real Madrid sem emprestado. Pagar a rodagem para quando voltar para o clube principal voltar um jogador mais pronto. Aí me diz, só porque o Palmeiras fez isso dentro do mercado brasileiro, então não tem valor. Então o Arthur já não presta, só porque foi uma movimentação feita aqui dentro. Quer dizer que se o Arthur jogasse, sei lá, no Sevilha, no Porto, no Napoli, e aí viesse, aí valia porque ele veio do Napoli. Eu pego como exemplo o Tabata. Tabata jogava na Europa, veio pro Brasil e até agora mostrou o quê? O quê? Um jogo bom? Um lance bom? Porque que eu vi do Tabata até agora foi aquele lance que ele driblou 2 lá e deu o passe pro Veiga que o Veiga perdeu o gol. Só isso que eu vi do Tabata. E veio da Europa. E aí? Desde quando a Europa é parâmetro? Quantos jogadores voltam da Europa e não jogam? Wagner Love mesmo, no próprio Palmeiras. Veio aqui e não jogou bosta nenhuma. E aí? Saiu escorraçado do Palmeiras e veio da Europa. Só porque é no Brasil não conta mais?